Eu não vou saber te dizer especificamente mas a gente vê tantos filmes brasileiros interessantes, sim, que vale a pena tirar o seu tempo para ver, mas não são divulgados, ou a galera simplesmente, por conta desse preconceito com o cinema brasileiro, simplesmente não vê e tal. O que a gente pode mudar pra gente mudar a cara dos brasileiros em relação aos filmes brasileiros? É que essa é uma questão bem complicada, né? Porque é uma questão cultural. Se você for reparar, culturalmente, a gente não se importa muito com a nossa cultura, com a nossa memória, a gente estava até comentando disso antes, né? Então, isso é um problema de muitos anos e, infelizmente, com essa questão eu não sou tão otimista. A gente pode ir mudando, sim, vamos mudando aos poucos, mas vai demorar algum tempo ainda. Vou te dar um exemplo. Eu sei que o seu Isaac já também já foi para lá. Eu fui em Gramado e estava tendo um festival de cinema de Gramado. E chegando lá, reparei mas tinha muita gente. E muita gente que gosta de filmes brasileiros, que tipo, acompanha tudo. Eu acho que tá mudando um pouco o cenário nessa parte. Porque hoje eu vejo muito, por exemplo, o filme novo da Selton Mello com a Fernanda Torres. Isso. Todo mundo tá falando bem. Você pega as redes sociais, a galera já tá comentando, querendo ver. Não é um bom sinal que tá mudando um pouco mais essa geração? Sim, aos poucos a gente vai mudando. Às vezes tem um caso de, como o filme que você citou, teve mais repercussão e tal, foi para o exterior, aí nesse caso tem mais repercussão. Mas a gente vai mudando aos poucos. Luiz, você acha que a crítica cinematográfica influencia a opinião do público? Então, tem não sei se vocês conhecem o Thiago Belotti, de lá de Brasília, do canal Meus Dois Centavos. Sim. Que ele é um cara que até tem, acho que na comunidade cinéfila, ele tem uma certa influência, mas, por exemplo, quando saiu o Jurassic World, ele detonou o filme e isso não influenciou. O filme fez muito sucesso no Brasil. Enfim, mas eu acho que a resposta para sua pergunta é não, porque os grandes cineastas, o Scorsese, Coppola, o Moldover, eles detonaram os filmes da Marvel e, no entanto, continuam fazendo dando muita bilheteria. Acho que nesse ponto não é. Então vamos para uma pergunta, aí você tocou num ponto interessante. O Scorsese, né, falou que os filmes da Marvel, ele comparou os filmes da Marvel com um parque de diversões, né? O que você acha dessa opinião do Scorsese? O que você acha? O que você tem a dizer? É uma parada bem polêmica, né? Mas, enfim, eu não concordo. Aliás, não foi apenas o Scorsese, eu acho que ele e o Woody Allen, eles falaram que os filmes da Marvel não são cinema. Eu acho que são cinema, mas é para um outro público, tem um outro escopo, tem um outro viés. Não é um filme que você vai sair por aí falando, nossa, é o filme da minha vida, é o filme que eu tenho que falar para todo mundo assistir. Pode até acontecer, mas eu não vejo assim, tipo, é um filme que você chama, vamos no cinema, tal, chama a galera para assistir. Tem outra pegada, é um filme, são cinema porque eu não concordo com, a partir do momento que ele fala que não são cinema, eu não concordo, porque, tipo, eu não sou chegado a funk, mas eu não posso falar que funk não é música, assim. É um outro estilo de música que eu não gosto, mas continua sendo música, entende? Então, a partir do momento que ele fala que não é cinema, eu já discordo. Você se incomoda com a cultura do cancelamento em torno de certos filmes? Eu sou contra o cancelamento, enfim. Para te dar um exemplo, o famoso filme do Marlon Brando, do Bertolucci, O Último Tango em Paris, né? Que teve uma cena de estupro real, né? E eu entendo, eu sei que essa cultura do estupro é uma coisa terrível, até porque nós estamos em um dos países em que mais mulheres são estupradas por dia, aliás, por hora ou por minuto. Mas, enfim, a gente precisa olhar o filme enquanto obra de arte. É até bem polêmico que eu vou falar assim, mas, tipo, o filme enquanto obra de arte ele não pode ser cancelado, né? Tipo, e até o Marlon Brando, que era um cara bem polêmico e tal, tem acusações de estupro contra ele e tal, mas eu sou contra cancelar o artista. Cancelar, tipo, é importante separar o artista da pessoa. Porque se a gente for cancelar todos os artistas, a gente não vai poder mais admirar ninguém. Entende? Tem também a questão do Polanski também, né? Que é bem polêmico também, né? Essa questão do Polanski é até mais esclarecida, né? Porque ele confessou, né, que abusou da menina e tal. E ele não pode ir para os Estados Unidos, porque se for ele vai preso, né? Mas eu vou continuar assistindo os filmes dele. Claro que, evidentemente, sou contra o abuso sexual, repudio o que ele fez enquanto pessoa, acho que o que ele fez é horrível. Até me faltam mil palavras para descrever o que eu sinto quanto a isso, mas enfim, como artista eu vou continuar a admirar o trabalho dele. Agora, essa é polêmica. Como você lida com os filmes controversos, que geram polêmica demais? Por exemplo,
Laranja Mecânica, O Último Tango em Paris. Eu tendo a analisar o filme por dois viés. Como eu disse, eu analiso o filme enquanto obra de arte, não o que enquanto o filme tem a dizer, enquanto documento político, social, enfim. Dois, tipo, se o filme faz a minha cara, eu vou assisti-lo. Se não faz a minha cara, eu não vou assisti-lo. É até uma questão mais simples, né? A gente estava comentando do Irreversível, né? Que tem uma cena de estupro que dura mais de 10 minutos. Enfim, é um filme que eu não pretendo assistir simplesmente porque eu não me agradaria e eu... Enfim, eu acho que na minha lista eu tenho filmes mais importantes para assistir. Mas que, para mim, tem mais relevância. Luiz, e qual o papel do cinema na sociedade contemporânea? Eu acho que o cinema, não só o cinema, mas a arte em geral, ela é muito importante e essencial pra gente quebrar esses preconceitos, tal, esses estigmas, né? Enfim, tipo, a partir do momento que a gente tem mais mulheres dirigindo, por exemplo, eu acho que é uma forma da gente combater esse machismo estrutural dentro do ambiente cinematográfico, né? E isso é uma coisa até boa, uma evolução, porque se a gente for comparar as mulheres diretoras nos anos 80, por exemplo, e hoje, a evolução foi muito grande, que a gente tem é muito maior a quantidade. Como você escreveria Nouvelle Vague? É isso que fala? Nouvelle Vague. Isso, em poucas palavras. Um movimento essencial que serviu para romper com o estilo de filme hollywoodiano na época. E a nova Hollywood? É a nova Nouvelle Vague versão Hollywood. Tipo, não tem muito o que dizer, porque na Nouvelle Vague o Scorsese, o Coppola, Brian De Palma, esses caras eles estavam querendo romper com o estilo de filmes que realizavam no país deles, né? Que não são filmes mais alegrinhos, não tem essa história de final feliz, do casalzinho que quer ficar junto, mas tem uns problemas. É isso. Ô Luiz, você consegue falar pra gente, assim, o Edgar citou da Nouvelle Vague, falar um pouquinho do movimento, como é que ele começou, você consegue... É um movimento muito interessante de se analisar porque o Truffaut, Godard, esses caras, Chabrol, esses cineastas, assim, eles eram críticos de cinema. Todos eles foram oriundos da crítica. E em 1952, eu até fiz um trabalho da faculdade sobre isso, eles fundaram uma revista que se tornou famosíssima e ainda é muito influente, chamada Cahiers du Cinéma. E dessa revista eles partilhavam os pensamentos, as opiniões deles sobre cinema, sobre o que eles pensavam do cinema feito na época deles. E dali eles começaram a fazer os primeiros curtas, teve as primeiras experiências, né? É interessante, né? Porque os grandes cineastas das antigas, eles não são formados em cinema, né? Eles aprenderam a fazer cinema na raça, na prática mesmo. Por isso que eu sou tão fã desses caras, assim. Eu acho que essa ousadia do movimento de querer romper com o estilo hollywoodiano foi o que o fez tão notório. Quais elementos do cinema novo ainda ressoam no cinema atual? Do Brasil, né? Isso. Tipo, quando a gente vê focado mais na classe baixa da sociedade e nos problemas sociais, a gente vê filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Carandiru, até mesmo Bacurau, que são filmes que têm essa influência de crítica social, enfim, de falar dos problemas do nosso país.